Veja o que diz a palavra de Deus. O nascimento de Jesus, Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti agora para suplicar-te, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que inspirou essa palavra nos guie na meditação que vamos fazer, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Ó Deus, todo aquele que pode compreender essa palavra, tenha compreensão salvadora dela. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, parte B, que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Tempo, aqui nesse texto, diz respeito ao momento oportuno determinado por Deus para determinados acontecimentos. Na verdade, para todos os acontecimentos da vida. Deus controla a história e tudo o que acontece foi decretado por Deus do modo como acontece, ainda que o homem seja responsável pelos seus atos e ainda que isso não anule as causas secundárias desses acontecimentos. E o homem não compreende todos os desígnios de Deus que fazem desenrolar esses acontecimentos. Mas o mesmo texto de Eclesiastes diz que o coração do sábio aprende a compreender o tempo de Deus. Porém, quando Salomão, autor de Eclesiastes, ele se refere ao sábio, aquele que conhece o tempo e o modo, ele não está falando da perspectiva da sabedoria deste mundo, mas da sabedoria que vem de Deus. A Escritura vai dizer que o mundo, o homem, por sua própria sabedoria, não pode acessar, não pode compreender a sabedoria e os santos desígnios de Deus. Isso só é possível pela revelação e pela iluminação do Espírito Santo. E é nesse sentido, meus irmãos, que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, ele observa que o Evangelho de Cristo, que ele chama de palavra da cruz, é a sabedoria de Deus. Na verdade, nesse mesmo texto, ele vai dizer tanto que o Evangelho é a sabedoria de Deus, que é a palavra da cruz, como ele vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus, porque Cristo é o Evangelho, é o tema do Evangelho. Lá no capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo mesmo diz que essa sabedoria que é exposta no Evangelho, nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja, o Evangelho de Cristo, ele foi pré-anunciado desde Gênesis 3,15, quando Deus disse para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Deus prometeu da semente da mulher suscitar um varão que haveria de esmagar a cabeça de Satanás, ele estava já pregando o Evangelho. Porém, em termos de cumprimento, é na encarnação que começa a palavra da cruz. É nesse momento, na verdade, no momento da concepção, mas que fica óbvia no nascimento de Jesus, que o Evangelho começa a se manifestar claramente. Então, presta atenção aqui todos, e principalmente as crianças. A encarnação é o ato pelo qual Jesus, sendo Deus, se fez homem.
E a encarnação é o primeiro estágio da humilhação de Jesus. Ele vivia como Deus, exaltado, como Filho de Deus, eternamente Deus, e um dia, por amor ao seu povo, ele se encarnou. E essa encarnação é o princípio do estado de humilhação de Cristo. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma humana. Então, a encarnação, que é o primeiro estágio da humilhação de Cristo, que tem o seu ápice, o seu clímax na cruz, na crucificação, ali é o auge, né? É a parte mais humilhante de Cristo, é a morte de cruz. Mas ele começa a se humilhar quando ele nasce como homem, ainda que continue plenamente Deus. Ok? Então, Lucas é um desses sábios cujo coração foi capacitado por Deus, o Espírito Santo, para conhecer o tempo e o modo de Deus, e a quem o Espírito Santo moveu a escrever sobre esse tempo de Deus, esse momento quando, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sem a encarnação, era impossível que nós nos tornássemos filhos de Deus. Foi preciso que Jesus viesse. Para que ele morresse na cruz, ele precisava primeiro o quê? Nascer. Só morre quem nasce, não é verdade? Então, ele precisava nascer. Então, a encarnação é um glorioso momento quando Deus, Filho, se manifesta ao mundo. Eu acabei de citar Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo. O que é a plenitude? Plenitude é quando algo é completo, quando algo atinge o seu estágio de cumprimento máximo. Chegou o momento, a plenitude do tempo é aquele momento quando tudo que foi prometido vai ser cumprido. Isso é que é a plenitude do tempo. Todo o tempo de espera terminou, porque Jesus haveria de nascer. E, meus irmãos, neste curto parágrafo das Escrituras Sagradas que acabamos de ler, Lucas registra exatamente o nascimento de Jesus, cumprindo tudo aquilo que Deus havia falado por boca dos seus profetas. E um ponto que eu quero que você preste atenção, nessa curta narrativa, nesse primeiro momento, é que mesmo sem mencionar claramente as Escrituras Sagradas, Lucas escreve de uma maneira que qualquer judeu, ou mesmo um crente gentil, que conhecesse as Escrituras do Antigo Testamento, poderia se lembrar das promessas. E Lucas escreve de um modo que ele vai mostrar que tudo o que aconteceu com Jesus já estava determinado por Deus e aconteceu no seu devido tempo e no lugar prometido por Deus. E para ficar claro que Jesus é o Messias, Deus anunciou de antemão até onde ele haveria de nascer. Então é isto que o nosso texto mostra. E nós podemos dividir o nosso texto em 3 cenas. De novo eu chamo a atenção das crianças. Essa história pode ser dividida em 3 cenas. Imagine que você está lendo ou ouvindo uma história. A primeira cena é o decreto de César. A primeira coisa que a gente vê aí, o decreto. Quem é César? Era o imperador da época, era que reinava sobre o mundo de então. Ele era aquele que reinava sobre a maior parte das nações do mundo. Então, o decreto de César dá início a esses acontecimentos que levam ao nascimento de Jesus. A segunda cena é a viagem de José e Maria a Belém. Então, primeiro você tem o decreto de César, depois você tem a viagem de José e Maria a Belém. E há uma ênfase na cidade de Belém, a gente vai entender por quê. E a terceira cena é o nascimento de Cristo, o nascimento do Salvador. Então, decreto de César, a viagem até Belém e o nascimento de Jesus. Vamos então falar do decreto de César e entender algumas verdades importantes sobre o nascimento de Jesus. Observe que dos versos 1 a 3, está dizendo que naqueles dias foi publicado um decreto, né? Recentemente nós tivemos o decreto do governo do Estado, decreto estadual,
e talvez 2, 3 dias depois, o decreto municipal liberando o uso das máscaras. Graças a Deus, enfim, estamos libertos. Não sei até quando, né? Mas houve um decreto, e aí eu uso. Você pode usar a máscara, não é proibido, mas agora não é mais obrigatório. E espero que continue assim por muito tempo, né? Mas esse foi um decreto. Então, César, ele publicou um decreto convocando toda a população do império para recensear-se. Recensear é você se alistar e se inscrever para levantar o número de pessoas que tem no império. Nós temos isso no IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz um levantamento de tempos em tempos da população. E aí várias pessoas passam visitando os moradores de várias cidades, fazendo perguntas para levantar o censo, né? O censo é exatamente esse levantamento da população. Aí eles sabem de idade, quantas crianças tem, quantos adultos, quantos adolescentes, quantos homens, quantas mulheres, quantos idosos. Isso é o censo. Já naquela época se fazia o censo, certo? E eu quero apenas colocar aqui que todos iam alistar-se, cada um a própria cidade. Ou seja, cada um tinha que ir para a cidade natal. Aqui pode significar ou a cidade de nascimento, ou a cidade onde alguém tinha alguma propriedade ou alguma herança. José morava em Nazaré, mas ele era de Belém, Belém da Judéia, e ele morava em Nazaré. Nazaré ficava no norte, lá em cima, e Belém ficava no sul. Entre Nazaré e Belém tinha mais ou menos 150 quilômetros. Numa viagem a pé, talvez puxando o jumentinho com Maria sobre ele, porque ela estava grávida, isso durava 4 dias. E a região era montanhosa. Então era muito complicado, sobe e desce morro, andando 4 dias com a mulher já às portas do seu parto. Certo? Então, houve esse censo. Agora, eu queria trazer algumas observações. O que nós temos aqui é o seguinte: algumas coisas muito incômodas e até indignas e inaceitáveis tinham que acontecer para que os planos de Deus quanto ao nascimento de Jesus se cumprissem. Porque isso aqui, esse censo, era uma coisa muito incômoda, eu vou explicar já por quê. Mas a primeira coisa que Deus fez, e isso é significativo, foi mover o coração do homem mais poderoso da terra. O que Deus fez para Jesus nascer em Belém? Ele moveu o coração do homem mais poderoso da terra, César Augusto. É interessante isso, meus irmãos, porque César não tinha consciência disso. Ele era quem reinava, era o homem mais poderoso que havia no mundo. Ele reinava sobre metade do mundo, talvez, nesse momento. Veja, César Augusto não tinha consciência disso, nem era a sua intenção colaborar com os planos de Deus. Ele nem sabia quem era o povo de Deus. Pelo contrário, ele se dizia Deus. Nascido Caio Otávio, César era o sobrinho, neto de Júlio César, que em seu testamento nomeou seu filho adotivo e herdeiro. O nome dele era, na verdade, Otávio, Caio Otávio, ou Caio Otaviano. Como ocorre hoje, Otávio subiu ao cobiçado trono de Roma em 31 a.C., em meio a muita disputa pelo poder, e após derrotar numa batalha militar o seu rival Marco Antônio, que disputava também um trono de César, de Júlio César morto, e Marco Antônio, inclusive, com a derrota, se suicidou após a derrota. Então foi de uma maneira trágica que ele subiu ao trono. E Otávio, ou Caio Otávio, ele foi declarado pelo Senado o primeiro imperador de Roma, em 29 a.C. Ele derrotou Marco Antônio em 31 a.C., 2 anos depois, ele foi declarado o primeiro imperador. É aí que inicia-se o Império Romano com a sua grande extensão. E ele adotou, meus irmãos, o nome de seu pai, por isso ele era chamado de César. E depois muitos outros, seu pai adotivo, né? Depois muitos outros isso se tornaria um título, né? Por causa do grande Júlio César. Por isso ele passou a se chamar César. E ele, além disso, recebeu do Senado, que ele conseguia dominar, o Senado romano, o título de Augusto. Esse nome, aliás, está no meu nome, né? Marcos Augusto. Essa palavra Augusto significa divino, exaltado. Era um termo de conotação religiosa.
Então ele passou a exigir dos seus súditos a veneração a ele como um deus. César se autodeclarou Deus. Preste atenção. Esse homem que se achava Deus foi movido pelo verdadeiro Deus para que Jesus nascesse em Belém. Ele acha que é Deus, ele acha que domina, ele acha que ele ganhou o poder, ele acha que a veneração dos homens o torna Deus, e de fato a adoração ao imperador passaria a ser instituída, mas quem o moveu foi o verdadeiro Deus. E esse agora é chamado César Augusto. O Caio Otávio se tornou César Augusto. Na verdade, Júlio César Caio Otaviano Augusto, alguma coisa assim. São vários nomes que ele tem, né? Ele passou a exigir dos seus súditos a veneração. E ele também foi celebrado por ter promovido a chamada Pax Romana. Pax Romana, a paz romana. Ele iniciou um programa político para restabelecer a paz no império, que era palco de muitos levantes, de muitas revoltas e rebeliões das nações que estavam debaixo do império, né? Muitas nações não queriam, né? A gente tem hoje ainda guerra, né, de nações tentando se libertar, né? A Ucrânia do domínio da Rússia, né? E houve guerras de separação naquela antiga União Soviética. Então, havia muitos levantes e César ele realizou um programa político para acabar, para inibir esses levantes. Mas, além disso, ele implantou uma espécie de sistema de segurança nas estradas romanas, que inibiu em muitos assaltos. Então, ficou mais fácil de viajar. Isso foi um instrumento para a pregação do Evangelho, sabia? Porque, além de bem pavimentadas, as estradas de Roma eram bem policiadas, então os cristãos podiam pregar o Evangelho. Veja bem, César foi promovido por muitos ao status de Deus, e era conhecido como aquele que veio trazer a paz. Preste bem atenção. Esses dois fatos são importantes. César era considerado por muitos um deus, ele mesmo se elevou, alegou para si esse título, e ele era aquele que veio trazer a paz no reino. Ainda assim, César era um tirano, um cruel ditador. E aí você vai entender o seguinte: esse recenseamento, especialmente para os povos conquistados, era um dos instrumentos da tirania do imperador. Ele era feito a cada 14 anos, pelo IBGE do Império, né? Vamos dizer assim. E Lucas situa esse recenseamento durante o governo de Quirino sobre a Síria, o que nos coloca por volta do ano 6 a.C. O recenseamento não era em um mês, né? Ele durava às vezes anos, né? Possivelmente ao que parece, houve um recenseamento no ano 8, e aqui, José, quando chega para Belém, é por volta do ano 6. E qual era o propósito do recenseamento? Primeiro, contabilizar a população do império, né? Saber quantos súditos eu tenho. Seria isso. Quantos estão sob o meu domínio? Qual é a grandeza do meu império? Veja só. Esse era o objetivo. E é óbvio, você tem esse controle, né? Quando você sabe o número, quem é, quantos são, quais são as nações, como elas vivem, qual a sua cultura, você tem um controle, certo? Então, contabilizar a população do império é identificando a origem dos habitantes, né? Mas, além disso, esse recenseamento tinha por objetivo recrutar jovens para o exército, recrutar soldados de todas as nações para o exército romano. Então, eles tinham que servir o exército, aqueles a quem ele escolhia tinham que servir o exército romano. E, por fim, o recenseamento tinha o objetivo de fazer um mapeamento econômico da população para estabelecer novos tributos, novos impostos sobre os povos conquistados. Sabendo quem tinha terra onde, a pessoa que tinha terra pagava imposto sobre essa terra e assim mandava dinheiro para o tesouro de César. Vocês conhecem mais ou menos essa situação, né? Carga tributária. Então, o recenseamento tinha o objetivo de aumentar a carga tributária dos povos conquistados. Ou seja, o recenseamento, especialmente sobre as propriedades, era para fazer isso. Esse era um tipo de decreto, irmãos, que gerava revolta nos povos que estavam debaixo de César, que não eram romanos.
Entre eles o povo judeu. Aliás, um dos povos mais teimosos com relação a isso era o povo judeu. De vez em quando tinha um levante de judeus contra o império. E foi um levante que levou à destruição de Jerusalém em 70, depois de Cristo. Certo? Então, isso era para os judeus algo odioso. Esse era o tipo de decreto que gerava revolta no povo judeu, que era sempre resistente à dominação romana. Eles eram gentios, eles eram idólatras, eles eram pagãos. Para José e Maria, então, pense, o capricho de César era especialmente inconveniente. Esse casal teria que atravessar cerca de 150 quilômetros, numa viagem de 4 dias, uma mulher grávida, né? Como se diz, com perdão da palavra, com a barriga pela boca, né? Eles estão lá viajando, e Maria já no fim da gravidez, e eles têm que se submeter ao capricho de um imperador que está dominando opressivamente sobre eles. Veja, um ato político de um tirano inconveniente, que arrancava mais dinheiro dos judeus, do povo de Deus, tinha que ser obedecido. Isso era muito conveniente. Só que todas essas coisas, esse ato conveniente de um tirano, levaria ao momento mais esperado na história da redenção. Naquele momento, aquele ato de César estava sendo algo estabelecido por Deus para que a promessa quanto ao nascimento do Salvador se cumprisse. E aqui nós vemos, meus irmãos, que lição maravilhosa que nós vamos enfatizar mais na aplicação final. O decreto incômodo de um tirano que vai trazer maior opressão econômica sobre o povo, que vai estimular, inclusive, os ladrões do orçamento, porque havia coletores de impostos, os publicanos, que pegavam sobre essa carga tributária, que já era alta, e acrescentavam um pouco mais, e eles tinham certa autorização para pegar o deles e cobrar um pouco mais e embolsar e se enriquecer. Gente da própria nação de Israel. Mas esse fato, apesar de não anular o pecado de quem dele se aproveitava, foi um fato determinado por Deus para fazer acontecer o momento mais glorioso até ali, o nascimento do Salvador. Segundo lugar, então, nós temos a viagem de Maria e José a Belém, nos versos 4 e 5. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia. A Galileia era o norte de Jerusalém, da Palestina, e a Judéia era o sul. É o que ele está dizendo. Ele subiu para a Judéia, a cidade de Davi. Veja, Lucas vai agora começar a falar de maneira implícita, né? De maneira não clara, mas de uma maneira que dê para entender que isto tudo tem a ver com a profecia. Na cidade de Davi, o Messias que os profetas anunciavam haveria ser filho de Davi. Então ele vai para a cidade de Davi, para Belém, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. O Messias seria da tribo de Judá e filho de Davi, descendente de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre essa cidade chamada Belém. Primeiro você tem um decreto de um rei poderoso, que move a história. Agora ele vai nascer numa cidade que, de certa maneira, era insignificante do ponto de vista político. Mas aqui você vê a glória de Deus se manifestando nas coisas pequenas. Em Jerusalém, é interessante, em Jerusalém, o centro da religião israelita e da sabedoria religiosa, praticamente ninguém percebeu o tempo oportuno de salvação que estava chegando naquele momento. Tampouco os habitantes de Belém. Eles nem sequer se deram conta, exceto aqueles a quem Deus se revelou. Que dizer então do poderoso César Augusto? É interessante notar, meus irmãos, inclusive, que alguns ouvintes de Jesus sabiam que o Cristo, filho de Davi, deveria nascer em Belém, mas não sabiam que Jesus tinha nascido lá. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, porque foi criado nessa cidade. Ele voltou, seus pais voltaram para Nazaré. Veja como aqui, mais uma vez, por sua sabedoria, Deus está tornando louca a sabedoria do mundo e reduzindo-a a nada.
Porque do ponto de vista político, nos dias de Jesus, Belém não era uma cidade importante. Porém, Belém trazia em sua história fatos memoráveis que a tornavam uma cidade querida pelos israelitas. E o verdadeiro sábio, iluminado pelo Espírito de Deus, veria que esses fatos que aconteceram em Belém, ao longo da história da salvação, eles estavam conectados com o nascimento do Salvador, e eles foram um prenúncio do nascimento do Salvador. Vejamos alguns fatos interessantes da história da salvação que aconteceram ali. Presta atenção, crianças. Em Belém, outras pessoas importantes nasceram, e alguns fatos interessantes aconteceram, que têm ligação com o nascimento de Jesus. Primeiro, Belém é uma palavra que significa casa do pão. Provavelmente porque é uma cidade próspera na produção da cevada e do trigo. Belém também era chamada Efrata, uma palavra que significa frutífera. Belém significa casa do pão e Efrata significa frutífera. Efrata era o seu antigo nome, ao que parece. Pois bem, Belém é mencionada pela primeira vez como o lugar onde Raquel, a mulher de Jacó, uma das mulheres de Jacó, teve Benjamim, seu filho caçula, e morreu. Abra lá em Gênesis 35, de 16 a 19. Gênesis 35, Jacó está partindo de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que é a mesma Belém, também chamada Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Gênesis 35, 16. O que quer dizer isso? Raquel sofreu muito naquela gravidez. Não tem aquela gravidez problemática, né? Com muitas dores, com dificuldade para o bebê nascer. Foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Raquel foi sepultada em Belém, e lá ela teve um filho, e ela lhe chamou Benoni. Isso é interessante, sabe por quê? Quando diz que ela morreu de parto, ela morreu no parto, foi um parto complicado. E por causa desse sofrimento do parto, Raquel chamou inicialmente esse filho de Benoni. Sabe o que significa Benoni? Significa filho da minha aflição. Benoni significa filho da minha aflição, ou filho da minha dor. Esse filho me trouxe aflição. Preste bem atenção nisso. Mas Jacó não achou que iria ficar bom para o menino, né? O menino ia ser chamado Benoni. Para nós não tem nenhum sentido, mas um hebreu sabia. Ô filho da minha aflição, ô filho da minha dor, vem cá. Já pensou se botar seu nome assim? Né? Não. Jacó, porém, mudou-lhe o nome para Benjamim. E Benjamim significa filho da minha mão direita. Não vou botar o nome desse menino como ele vai ser o filho da minha mão direita. Benjamim significa filho da minha direita. Ele mudou o nome desse homem, desse menino que era Benjamim. Ok, vamos avançar na história. Primeiro, nascimento de Benjamim. Segundo, outro fato interessante que aconteceu em Belém, foi que em Belém foi onde se casaram Ruth e Boaz. Vocês conhecem a história de Ruth. Está lá em Ruth capítulo 4, de 17 a 22. Você lembra, Noemi era uma mulher de Elimeleque. Houve fome em Belém, né? E eles foram para a cidade, para Moabe, e lá morreram Elimeleque e seus filhos, todos eles sem filhos, não deixaram herdeiro, ficaram 3 viúvas, seus filhos casados, e elas voltaram, Noemi voltou para Belém, e Ruth resolveu acompanhá-la. E Ruth casou-se com Boaz, que era um parente, que resgatou todas as propriedades de Elimeleque com esse casamento, e foi o resgatador. E eu queria chamar a atenção para essa criança chamada Obed. O filho do casamento de Boaz e Ruth em Belém se chamou Obed. Está lá em Ruth, capítulo 4,
você quiser abrir lá, que é importante a gente entender, em Ruth, assim Boaz tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse um filho. Estou lendo 4:13 de Ruth. Então as mulheres, agora veja o que as mulheres dizem. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto. Ele será o teu resgatador. Resgatador é aquele que liberta você de uma condição de humilhação, de opressão, de morte, de escravidão. Noemi era pobre, viúva, não tinha nada mais, não tinha herdeiros, o nome do seu marido ia desaparecer, era a morte para a sua família. E Obed foi uma espécie de resgatador de Noemi, porque com Obed a família de Elimeleque tem continuidade. Então elas dizem de Obed: ele será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te amo deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E diz a palavra de Deus que o nome dele era Obed. E essa palavra Obed significa servo. Diz o verso 17, a Noemi nasceu um filho, era de Ruth, mas Noemi era sua vó, certo? E lhe chamaram Obed. Este é o pai de quem? De Jessé. E Jessé é o pai de quem? De Davi. Veja como tudo está apontando para esse dia acerca do qual nós lemos. Veja, aquele homem Obed, cujo nome significa servo, seria o avô de Davi, e portanto Davi também nasceria ali. Ali em Belém nasceria o servo, preste atenção na ligação, o servo que resgatou a vida de Noemi, e nasceria o rei, que reinaria, cujo reino Deus exaltaria para sempre sobre Israel. Ali nasceu o filho da dor e o filho da direita. O mesmo que era o filho da dor é o filho da direita. Ali nasceu um servo que viria para resgatar, e nasceria um rei. Ali também, conforme 1 Samuel 16, um terceiro e último fato de Belém é que lá o rei Davi que nasceu seria ungido. Em 1 Samuel 16, de 11 a 13. Davi foi ungido ali por Samuel. E sabe quando Deus enviou Samuel a Jessé, Deus disse: olha, aquele que eu te indicar, tu vais ungir rei. Quando ele viu o primeiro filho de Jessé, era um homem alto, né? Imagino que boa pinta e alto, soldado de Israel. Ele disse: é esse, é esse. O Espírito de Deus falou: não é esse não, não atente para a aparência não. Porque o homem veio ao exterior, porém o Senhor o coração. Passou Eliabe, passou Aminadab, passaram outros irmãos de Davi, e Davi estava lá pastoreando ovelhas, lá no campo. Passou todo mundo e ele disse: não é nenhum. Tem mais nenhum não, tem um menino ali pastoreando, chama ele. Quando veio aquele menino, o Senhor disse: é esse o rei. O rei é esse menino. Esse menino é um rei. Você está entendendo? Não é aquele que os homens acham que é o grande soldado, não é este. Ele tem uma aparência de fraqueza, embora Davi fosse, de certa maneira, ele fosse forte de fato. Mas comparado com os irmãos, não era. Ele era forte, mas não comparado com os irmãos. Então, ali foi ungido o rei. Então, portanto, Belém é o lugar onde nasceu o servo resgatador e o rei de Israel. Todos esses fatos ocorridos em Belém eram prenúncios da visitação do sol nascente nas alturas. E, de fato, o Senhor anunciou, por boca de Miqueias, que Belém era a cidade onde haveria de nascer o guia, o Cristo que haveria de reinar e apacentar o seu povo em Israel. Miqueias capítulo 5, verso 2, nós temos uma profecia, que a gente chama de profecia messiânica. O profeta Miqueias, quero que você abra lá, Miqueias capítulo 5, verso 2. Já vamos voltar para o nosso texto, mas todos esses textos são importantes para nós compreendermos o que está acontecendo aqui.
diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o guia que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. 700 anos antes de Jesus nascer, essa profecia foi aqui trazida, foi pronunciada. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus anunciou: de ti, Belém, tu és tão pequena, tão insignificante do ponto de vista político, mas tu não és a menor, porque de ti sairá, e veja, quando ele diz de ti me sairá o guia, ele está dizendo: eu vou enviar. Deus Pai está falando aqui: eu vou enviar o guia. E lá em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 6, quando os magos, 2 anos depois do nascimento de Jesus, aparecem em Jerusalém e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. E Herodes foi até os escribas, né? E perguntou: onde o Messias há de nascer? Eles sabiam, mas eles não viram tudo isso aqui. Eles conheciam as Escrituras, mas não viram isso aqui. Eles disseram: em Belém, porque está escrito pelo profeta: e tu, Belém, Efrata, não és menor, de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Aqui temos uma versão, né, grega da passagem de Miqueias, mas vários títulos estão sendo dados aqui. Ele será o pastor, ele será um rei, ele será o guia que vai trazer a salvação para Israel. Então, meus irmãos, ao nascer em Belém, Jesus está cumprindo todas as profecias messiânicas. E ele está sendo o cumprimento de tudo aquilo que aqueles fatos, o nascimento de Benjamim, o nascimento de Obed, o nascimento e a unção de Davi, prefiguravam. Eles apontavam para o nascimento de Jesus. A plenitude do tempo aconteceu. Esse rebento nasce. Era interessante isso, porque Belém, na verdade, Nazaré era uma cidade da Galileia que foi provavelmente fundada por imigrantes oriundos de Belém. Portanto, José era descendente de imigrantes de Belém. E Lucas diz, e aí nós chegamos ao terceiro e último momento, que é o nascimento de Jesus. Olha o que diz o verso 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. O que é o filho primogênito? É o primeiro filho. Sabe o que isso significa? Que Maria teve outros filhos. A virgindade perpétua de Maria não se sustenta biblicamente. Os irmãos de Jesus são mencionados, por exemplo, em Mateus 12, 46 e 47. Esse não é o filho do carpinteiro, não vive aqui seus irmãos, e cita até alguns deles, como Tiago e Judas, que escreveriam os livros que levam seus nomes, irmãos de Jesus. As suas irmãs não vivem entre nós, está lá em Mateus 12. Está lá também em Lucas capítulo 4, versículos 6 e 3. Tiago, José, Simão e Judas. Não mesmo Judas Iscariotes, é outro Judas, que é um nome comum como José. Então, era o seu filho primogênito. E ela o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Irmãos, considerando todo o contexto da expectativa cumprida, que circunda as narrativas do nascimento de Jesus, bem como a ênfase nas promessas messiânicas, essa expressão completaram-se-lhe os dias, refere-se a mais do que os dias da gravidez. Essa palavra completar aqui é a mesma de plenitude, é a mesma raiz da palavra plenitude, vindo à plenitude do tempo, é a mesma que traz a ideia de um cumprimento. Então, quando diz que aconteceu completarem-se-lhe os dias, isto expressa a verdade mais tarde declarada pelo apóstolo Paulo, que eu já mencionei. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, e Deus enviou seu filho nascido de mulher, como ele mesmo havia anunciado por boca de Miqueias. Mas diz que ela o enfaixou e colocou numa
manjedoura. Por que numa manjedoura? O que é uma manjedoura? A manjedoura a gente chama nessa região aqui de coxo. Eu não sei quantos aqui foram na fazenda e viram o gado comer, espalhados no campo. Existem como se fossem caixas de madeira, né? Naquela época poderia ser feito de outro material, mas caixa de madeira, mas deveria ser feito também desse material, onde se coloca o sal ou o capim para o boi comer. Então a manjedoura é um coxo onde se alimentam os animais. Então ali se colocam palha, resto de comida, de fruta, tudo aquilo que o gado comia. E isso aqui significa, meus irmãos, que Jesus nasceu entre os animais. Mas será que foi numa fazenda? Não. É que as casas naquela época, normalmente elas tinham um compartimento em cima para os moradores da casa dormirem, né? E tinha um compartimento de baixo, onde eles abrigavam os animais, principalmente em períodos das intempéries, né? do inverno, coisas desse tipo. Os animais mais próximos da família, ovelhas, gado miúdo, eventualmente até mesmo um boi ou uma vaca, e ficavam ali naquele espaço. Então, por que Jesus foi colocado num coxo? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí tem um probleminha de tradução, que a palavra traduzida por hospedaria seria melhor traduzida por pousada. Ou por pousada não, por aposento, quarto. Um aposento. Essa mesma palavra, traduzida aqui por hospedaria, ocorre em Lucas 22, 11. Referindo-se ao aposento onde o nosso Senhor celebrou a Páscoa com os discípulos. Ele pediu para irem até um homem e disse para os discípulos, perguntem para o dono da casa, o Senhor manda perguntar, ou o mestre manda perguntar, onde é o aposento onde eu vou celebrar a Páscoa? Então, aposento seria exatamente aquele lugar onde as pessoas normalmente dormiam, certo? Na parábola do samaritano, onde Lucas claramente se refere a uma hospedaria, por exemplo, ele usa uma palavra diferente da que temos aqui. Então não é uma hospedaria, na verdade. As hospedarias não eram muito bem aceitas naquela época, não eram muito recomendadas na época. Então, além disso, existia essa dificuldade, né? Então, José e Maria, mais provavelmente, ficaram em casa de parentes, numa casa que estava cheia. Até deram para ele um lugar, né? Mas só que a casa devia estar cheia. Veja, recenseamento. Talvez eles tenham recebido outros parentes, talvez fosse uma família numerosa. Então, no lugar de cima já estava lotado, não tinha gente, não tinha lugar. E eles podiam ficar na parte de baixo. Isso aí acontecia, de certa maneira, era comum. Alguns casos, havia casas que eram construídas acima ou em frente a cavernas, que eram usadas como estábulos e depósitos. Então, pode ser que José se afastasse para aquele lugar, de qualquer maneira, não havia lugar para eles. José e Maria tinham que ser acomodados, se é que podemos usar essa palavra, nesse compartimento. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Você acha que se aquela família soubesse que aquele bebezinho que estava para sair de Maria era o rei, o Messias, você acha que eles iam deixar ele ficar no estábulo? Eles iam descer, todo mundo, iam fazer um preparo. Não sabiam. Então, aqui começa a se cumprir aquele texto que está escrito em João, capítulo 1. Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é o Salvador prometido. Ele é o Verbo eterno de Deus, ele é verdadeiro Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus, que é o Criador, aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas, ele vem ao mundo, ele vem para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está escrito no verso aqui 11, veio para o que era seu, e os seus não
o receberam. Deus encarnado está nascendo, mas ele não nasce num berço de ouro, ele não nasce junto ao trono de César, ele não nasce na melhor câmara do grande e suntuoso templo de Herodes, ele nasce num coxo de animais, onde tiveram que tirar restos de comida e limpar para que ele nasça ali. Essa é a humilhação. Aqui também se cumpre o que está escrito em Filipenses: a si mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou. Esse era o Salvador, mas ele nasce de uma maneira humilde. O ponto é que o Deus menino, aqui Deus menino nasceu em circunstâncias indignas, num contexto de tirania e de opressão. O que isso tudo nos ensina, irmãos? Eu quero então trazer aqui algumas aplicações para nós. Primeiramente, eu quero que você lembre uma doutrina importante. A primeira aplicação que eu quero trazer é uma doutrina muito importante, que é a doutrina das duas naturezas do Redentor. Para nos salvar, Jesus tinha que ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A gente chama isso de união hipostática das duas naturezas. A palavra hipostático significa é uma só pessoa, mas tem duas substâncias. É uma pessoa, mas ele tem essência divina e essência humana. Ele sempre foi Deus desde a eternidade, mas aqui ele se manifesta, ele se encarna como homem. Segundo sua perfeita humanidade, preste bem atenção, tal como era Benjamim para Raquel, ele vai ser o filho da dor de Maria. Ele vai ser aquele filho que Maria vai ter que olhar na cruz, de quem Maria vai ter que se despedir na cruz, e vai se cumprir o que profetizaria Simeão no capítulo 2, verso 35 do mesmo evangelho. Falando a Maria, ele diz: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Segundo sua humanidade, ele seria um filho da dor. Mas ele seria o filho da dor também porque ele seria crucificado e ele receberia toda a ira de Deus sobre ele. Mas segundo a sua divindade e a sua humanidade exaltada, ele seria o filho da direita, aquele a quem o Pai, depois da ressurreição, haveria de dizer: assenta-te à minha direita e reina até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Ele é o filho da dor e ele é o filho da direita. É isto que Lucas está nos mostrando. As duas naturezas, segundo sua perfeita divindade, ele é o Filho celestial de Deus, o Filho da mão direita de Deus, que cumpriria a vontade do Pai. Segundo sua humanidade, ele veio da descendência de Davi para ser o filho da dor, para como homem sofrer, conforme prometido nas Escrituras. Este é o nosso Salvador. Isto nos leva a uma segunda aplicação. E aqui mais para nós, em termos práticos. Acontecimentos incômodos, promovidos por tiranos, não podem frustrar os planos de Deus. Acontecimentos incômodos, até opressivos, movidos por tiranos, não podem frustrar os planos de Deus. Irmãos, como isso é consolador nesse período. A gente fica tão preocupado, esse é um ano de eleições. Será que o meu candidato vai ganhar? Será que não vai? Será que vão voltar aqueles que estão implantando uma agenda contrária ao reino de Deus? Como que a igreja vai ficar se as agendas pagãs avançarem? E a gente fica todo alvoroçado, mas aqui temos um tirano fazendo um decreto que vai gerar opressão sobre o povo de Deus, mas ele não faz nada mais do que tudo que a mão e o propósito de Deus predeterminaram.
Acontecimentos promovidos por tiranos não podem frustrar o plano de Deus. Pelo contrário, até mesmo quando os reis da terra se levantaram contra o Senhor e o seu Cristo, eles nada mais fizeram do que tudo o que a mão e o propósito do Senhor já haviam pré-determinados. E meus irmãos, essa foi um consolo, essa verdade foi um consolo para os discípulos quando começaram a ser perseguidos. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, de 26 a 31. Eles haviam sido ameaçados pelo Sinédrio. Esses discípulos de Cristo, lembre-se que Atos foi escrito também por Lucas. E no capítulo 4, os discípulos haviam sido ameaçados pelo Sinédrio, haviam sido proibidos de pregar a Jesus, e soltos eles procuraram a igreja. Está escrito que uma vez solto, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo tudo o que eles relataram, diz a Bíblia que unânimes levantaram a Deus a voz. Eu não sei como foi essa oração aqui. Eu não sei se ela foi recitada, porque está dizendo que unânimes eles levantaram a voz, como a gente louvou unânime aqui. E olha o que eles unanimemente falaram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E menciona a Escritura, o Salmo 2, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa palavra ungido é a palavra Messias, que é a mesma Cristo em grego, e Messias em hebraico. Contra o Senhor e com o seu Cristo. Eles estão entendendo que a perseguição contra eles faz parte da perseguição contra Cristo. E eles continuam, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. A mesma palavra para Cristo aqui em forma verbal. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem o quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Meus irmãos, devemos votar de acordo com nossa consciência cristã. Devemos votar levando em consideração os valores do reino de Deus. Não devemos apoiar aqueles que pregam e tentam avançar uma agenda contrária aos valores do reino de Deus, mas não faremos isso por desespero. Não faremos isso achando que são aqueles que colocamos lá, que vão de alguma maneira fazer cumprir o propósito de Deus, porque Deus pode levantar um ímpio para o dia da calamidade. O que temos que lembrar é: nada pode frustrar os planos do Senhor. Ele continuará avançando com o seu reino. E um dia o seu rei, já coroado, já à sua destra virá o mesmo Jesus que aqui nasceu. E nós precisamos ter isso como consolo. No mesmo Salmo 2 mencionado pelos discípulos, o Senhor diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor vai trazer a seu tempo o castigo sobre eles, porque eu assentei o meu rei em Sião. No Salmo 2, antes do nascimento de Cristo, já se proclama a sua exaltação. Acontecimentos incômodos, promovidos por tiranos, não podem frustrar os planos de Deus. E talvez tenhamos que nos submeter a certas tiranias. Porque já pensou se José fosse um desses zelotes que se levantava e dizia: não vou não. Não vou não, minha mulher vai ter aqui. E se alguém vier, eu vou me juntar com os zelotes e vou armar aqui um escarcéu. Não, ele não murmura, ele simplesmente vai. E esse acontecimento, essa ordem opressiva, proporciona o nascimento do nosso Salvador. Às vezes coisas incômodas têm que acontecer, irmão, para que o plano de Deus, que visa o bem do seu povo e o louvor da sua glória,
se cumpra. Terceiro lugar, isto também nos ensina que não devemos fixar, portanto, os nossos olhos nos palácios dos reis. Cristo nasceu numa estrebaria. Cristo nasceu num coxo. O mais importante, o maior de todos os reis, aquele que reinará para sempre, nasceu numa simples casa, no lugar mais incômodo e humilde. Não devemos olhar, então, seja para o STF, seja para o Senado, seja para a Câmara, seja para o presidente ou a presidência da República, como se a nossa esperança dependesse deles. Não, o rei nasceu no estrebaria e ele reina, e o mundo não percebe isto, mas um dia o mundo o verá. Mas aqueles que o receberam pela fé sabem que ele reina, então o nosso coração tem que estar quieto, mesmo em tempos de convulsão política, mesmo em tempo de calamidade, ele reina, irmãos. Não devemos ter os nossos olhos, quando é que a ciência vai conseguir uma vacina? Não, os nossos olhos têm que estar fitos em Deus. Porque Deus age nas coisas humildes. Ele usa as coisas humildes para reduzir a nada as que são. E por fim, por último lugar, esse nascimento humilde do rei, ele nos ensina, meus amados irmãos, ele é mais do que um exemplo. Sabemos que Jesus veio para morrer em nosso lugar. Mas aquele que é Deus se fez homem para nos salvar, para derrotar as forças de antirreino e para conquistar o reino por meio de uma morte na cruz. O que isto nos ensina? Que se nós quisermos ser os maiores, nós temos que servir. Aquele que entre vós quer ser o maior, seja este o que vos sirva. O resgatador se fez para resgatar, se fez um servo. Por isso ele diz lá em Marcos 10, 45, perguntaram para ele quem era o maior no reino dos céus. Ele disse: o maior é aquele que serve. E que serve, que sendo livre se faz escravo para servir o seu irmão. E ele diz em Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ele merecia ser servido, mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E embora a sua morte não seja simplesmente um exemplo, é por sua morte que fomos redimidos, ela é para nós também um exemplo. É por isso que está escrito, e com isso eu termino, em Filipenses capítulo 2, verso 5, devemos olhar para essa história do nascimento de Jesus e obedecer o que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11. Lá diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente fica muito zangado quando ninguém reconhece, né? As coisas que a gente faz. Tem filho que fica triste quando o pai elogia o outro filho. Só elogia fulana. Só elogia esse cara. Ele é o queridinho, né? Quando ele faz, agora eu é só taca, é só crítica, né? Porque tem crentes, ninguém liga para mim, pastor, eu fui domingo para a igreja, vi o povo falando com todo mundo, mesmo comigo. Geralmente a pessoa que faz assim, ela fica ali no canto, parece que ela arma uma emboscada para as pessoas não falarem para ela, né? Que ela some assim, e não fala com ninguém, a pessoa olha, ela faz assim, depois diz: ninguém falou comigo, né? Ou você faz alguma coisa muito bem feita e ninguém reconhece, ou sempre tem alguém para criticar, né? Sempre tem um servo de Deus para te criticar, um instrumento de Deus para mexer com o teu orgulho, sempre tem. A gente acha que é só o diabo, né? Deus usa o diabo porque ele é o chefe do departamento de trevas do reino de Deus, disse o professor Heber Carlos de Campos, né? Mas é Deus quem providenciou aquilo, aí você não é reconhecido, fica todo... Jesus não foi reconhecido. César se chamava Deus. César disse que veio trazer a paz. Herodes se achava o rei. Os sábios de Jerusalém, nenhum reconheceu.
A palavra de Deus diz que o sentimento que deve haver em mim e você é o mesmo que houve em Cristo. Só que tem uma diferença. A gente quer honra que a gente não merece. Porque qualquer coisa que a gente faz de bom, é Cristo quem está realizando em nós. É o Espírito Santo de Deus que está nos movendo. Mas Cristo tinha dignidade em si mesmo. Diz lá, continuando no texto, porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele tinha substância divina, ele era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Ele não se apegou à glória, aos privilégios que ele tinha como Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Quando eu e você nos esvaziamos, nós apenas estamos nos reduzindo à nossa insignificância. Mas quando Jesus se esvazia, isto é o verdadeiro esvaziamento, porque ele era Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu à vontade do Pai e se submeteu às injustiças dos homens para cumprir o propósito redentor do Pai e nos salvar. Jesus, neste nascimento, já está nos ensinando como nós devemos ser e como nós devemos agir, queridos. Nós devemos aprender a humildade, a nos esvaziar. Mas também diz o quê? Que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu, segundo sua humanidade, um nome que está acima sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, e um dia isso acontecerá tão certo como vive o Senhor, se dobre todo o joelho. César Augusto naquele dia estará vivo, porque os ímpios também ressuscitarão para o horror eterno. Ele estará vivo e dobrará os joelhos perante o único rei e dirá: tu és Deus. E toda língua, Satanás, dobrará os joelhos para ele e dirá: tu és Deus. Putin dobrará os joelhos para ele e dirá: tu és Deus. Lula dobrará os joelhos para ele e dirá: tu és Deus. Bolsonaro, o mito, vai dobrar o joelho e dizer: tu és Deus. Nenhum deles ficará de pé, nenhum deles, nenhum dos tiranos. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós não devemos temer os tiranos. E não devemos ficar indignados quando não somos reconhecidos. Porque o Rei, o Deus infinito, se fez servo e não foi reconhecido. Não havia lugar para ele naquela casa. Que o Senhor Deus nos faça sair daqui humilhados e ao mesmo tempo com sentimento de adoração por esse Deus encarnado. Tu és bem-vindo aqui.